Em Gênesis 4, 1, 16, encontramos a história de Caim e Abel, os primeiros filhos de Adão e Eva. O relacionamento entre esses irmãos, aparentemente comum, toma um sombrio desfecho que devemos levar em consideração até hoje em nossas vidas. Caim, o mais velho, era agricultor e Abel, o mais novo, pastor de ovelhas. Somente dois irmãos, os quais poderiam conviver pacificamente, um ajudando ao outro. Porém, por serem propensos ao pecado, um deles foi tentado pelo pecado e em seguida dominado de vez pela ira e a inveja. A rivalidade entre Caim e seu irmão Abel foi a cada dia tornando-se mais intensa. Essa rivalidade por parte de Caim transforma-se em algo terrível aos olhos de Deus, a inveja. Isso nos leva a refletir sobre os perigos da inveja e da falta de amor ao próximo. A inveja é um sentimento destrutivo, maléfico e mesquinho, mas que infelizmente está presente nas relações entre as pessoas. Por isso, devemos constantemente buscar a elevação de nossa fé, principalmente por meio da leitura das Escrituras Sagradas. Diz a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 13, versículo 30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. As Escrituras Sagradas nos mostram que o ser humano foi dominado pela inveja desde o começo da história da criação. Nesse sentido, a inveja teve papel importante na queda do homem e da mulher no Jardim do Éden. Pois quando Eva foi tentada a desobedecer a Deus, a serpente disse que se ela e Adão comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles poderiam ser como Deus. Em outras palavras, basicamente, o primeiro casal sentiu inveja do próprio Deus e tentou usurpar o seu lugar. A inveja tem um peso negativo tão forte no contexto bíblico que é nessa passagem das Escrituras Sagradas que a palavra pecado é descrita pela primeira vez. Essa palavra em hebraico é ratá e significa errar. E foi exatamente a partir desse erro que ocorreu uma tragédia, a qual refletiu negativamente em toda a humanidade, quando Caim, dominado por inveja e ira, comete o primeiro ato de homicídio da história. Abel, inocente, torna-se a primeira vítima da raiva de seu próprio irmão. Gênesis 4, 8. Caim, porém, disse a Abel: "Vamos ao campo." Estando eles no campo, Caim se manifestou contra Abel, seu irmão, e o matou. As consequências desse erro são imediatas. Caim enfrenta a ira divina, tendo sua vida tomado um caminho sombrio. Mas mesmo neste momento de desespero, Deus estende a mão para Caim. Gênesis 4, 9 e 10. Então o Senhor perguntou a Caim: "Onde está seu irmão Abel?" Respondeu ele: "Não sei. Sou eu o responsável por meu irmão." Percebemos que Deus, mesmo já conhecedor do erro de Caim, ainda assim lhe dá uma oportunidade para que ele confesse o seu pecado e arrependa-se, assim como aconteceu com Adão e Eva, quando estes o desobedeceram no Jardim do Éden. Contudo, Caim respondeu a Deus de forma rude, não se arrependendo do seu pecado. Assim, a consequência do pecado, mais uma vez, é o afastamento do pecador da presença de Deus, visto que Caim é expulso daquelas terras e ainda amaldiçoado pela terra, da qual dependia para seu sustento. Gênesis 4, 10, 12. Disse o Senhor: "O que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo." Contudo, Caim recebe outro castigo, o de não ser morto por qualquer outro homem, pois Deus colocou em Caim um sinal. O texto bíblico não diz qual é esse sinal, mas ele é facilmente visível e permite que qualquer pessoa note que foi Deus quem marcou Caim, e assim ele fica vagando pela terra e sofrendo. A história de Caim e Abel não é apenas uma narrativa histórica.
ela também carrega um significado teológico profundo. O pecado, agora uma realidade, deixa suas marcas não apenas na vida de Caim, mas na trajetória da humanidade. A história de Caim e Abel reflete em muitos aspectos do nosso cotidiano, pois a inveja consome pessoas e impossibilita relacionamentos. Ela é tão grave que é dita na Bíblia como pior que o rancor e a fúria. Provérbios 27, 4. O rancor é cruel e a fúria é destruidora. Mas quem consegue suportar a inveja? Assim, esse versículo destaca a natureza insuportável e desprezível desse pecado, que envenena o próprio pensamento e obscurece a razão.